Olá, neste vídeo vocês encontrarão a resolução comentada da prova de matemática do concurso do Banco do Brasil 2023, a prova C. Utilizei o gabarito 1, nos demais gabaritos apenas mudaria a ordem. Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente deste produto. O lançamento desse produto concorrente implicou em 2022 uma redução de 4% nas vendas do produto P em comparação com 2021. Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano de seu lançamento, é dado por. Bom, aqui vocês teriam que enxergar qual é o decrescimento, que está ocorrendo no valor total, que na verdade é uma redução cada vez maior. Bom, no ano de lançamento, o valor seria P, seria o ano 0, nossa referência. Aí, no primeiro ano, você teria uma redução de 4%. Se reduz 4%, sobra 96% do anterior. Só que 96% de um valor é o mesmo que 96 por 100 vezes esse valor. No segundo ano, decréscimo de 4% em relação ao ano anterior. Então, sobraria 96%, mas não de P. Sobraria 96% do 96% de P. Ou seja, 96 por 100 vezes 96 por 100 vezes P. Isso aqui daria para a gente, então, esse 96 sobre 100 ao quadrado vezes P. E aí vocês já vão perceber que no terceiro ano ficaria 96% vezes isso, que ficaria então 96% ao cubo vezes P. Sendo assim, no ano N qualquer, no enésimo, você teria então 96 por 100 elevado a N vezes P. Bom, mas o que ele está propondo? Para descobrir o valor do N, para chegar a 30% das vendas, ou seja, para chegar a 30% daquele valor original que era P. Chegamos numa equação exponencial. Nós temos a variável N aqui no expoente. Para começar, se eu tenho P multiplicando os dois lados, eu posso cortar. Quem não enxerga isso muito bem, pegaria esse P, passaria dividindo, e aí veria que ele vai cortar com outro P de qualquer maneira. Então, a nossa equação, assim, já um pouco resumida, ficou 96 por 100 elevado a N igual a 30 por 100. Posso até simplificar o 30 por 100, vai ficar 3 sobre 10. Daqui a pouco eu faço isso. O fato é que com a equação exponencial, você pode resolver por logaritmo. Joga o logaritmo dos dois lados. Então, o log de 96 sobre 100 elevado a N é o mesmo que o log de 30 por 100. Mas já vou simplificar aqui, vai ficar 3 por 10. Isso porque nós temos uma propriedade que diz que quando você tem o N aqui sendo elevado, você pode trazer ele multiplicando antes do logaritmo. Nas nossas aulas, nós falamos sobre isso. Na aula que eu falei sobre dicas do que você decorar, uma das regras que eu pedi foi que você decorasse essa regrinha de logaritmo. Então, você desce o N e sobra só log de 96 sobre 100 igual a log de 3 sobre 10. Também tem uma regra de logaritmo que fala que quando você está dividindo, você pode subtrair os logaritmos. Só que antes de fazer isso, eu já vou jogar para o outro lado, exatamente para isolar o meu N. Vai ficar uma expressão um pouco maior, mas não dá para fugir. Vocês já viram pelas alternativas que ela é grande mesmo. Então, eu teria log de 3 sobre 10 dividido pelo log de 96 sobre 100. Agora, vamos ter que trabalhar isso daqui um pouquinho, tá? Bom, pelo que eu falei para vocês, então, no numerador ficaria log de 3 menos log de 10. Ah, gente, um detalhe. Quando eu escrevo só log e não escrevo a base, é porque a base é 10, tá? É padrão. Depois eu posso acrescentar o 10, até porque ele fez questão de colocar aqui nas alternativas.
Mas esse 10 aqui ele é opcional, né? Dá para entender como log sendo 10. Se fosse outra base, aí eu colocaria. E no denominador, vai ficar o log de 96 menos o log de 100. Bom, gente, outro detalhe é que quando eu tiro o logaritmo da própria base, ou seja, log de 10 na base 10, esse valor dá 1. Né? Então, eu já posso colocar aqui direto. Porque, pela teoria de logaritmo, se eu elevar essa base a 1, eu chego no valor que está sendo extraído aqui. Bom, e o log de 96? A minha sugestão aqui é fatorar o 96, gente. Não dá para fugir. Vou tentar fazer no cantinho aqui. 96 eu divido por 2 dá 48. Divido por 2 dá 24. Divido por 2 dá 12. Divido por 2 dá 6. Divido por 2 dá 3. Divido por 3 dá 1. Então, na verdade, ele é o 2/5 vezes 3. O log de 100 é o log de 10 ao quadrado. Bom, daqui já dava para responder a questão. Por quê? Porque o numerador, log de 3 menos 1, é o mesmo que 1 menos log... É menos 1 mais log 3. Na verdade, o sinal permanece. Só troca de ordem. Por que eu troquei de ordem? Porque vocês vão ver que o gabarito está na letra A. O único que o numerador é menos 1 mais log de 3, aí eu posso acrescentar a base 10, tanto faz, é a letra A. Mas eu quero continuar resolvendo para mostrar que ele tem resposta, tá? Que não é uma questão furada. Então, o que fala a teoria do logaritmo? Na multiplicação, eu vou somar os logaritmos. Então, eu vou ter o log de 2/5 mais o log de 3. E aqui, esse 2 do expoente 10, mesma história, ele desce multiplicando. Mesma coisa com 2/5, não é um expoente? Então, ele desce multiplicando o log de 2. O log 3 permanece. Menos 2 vezes o log de 10, que é 1. Mesma coisa, né? Eu estou tirando logaritmo da própria base. Então, ficou menos 2. Só trocar a ordem, tá? Vocês viram que eu já cheguei na resposta. Ficou menos 1 mais log 3. Aqui embaixo, só para ficar igual, trouxe primeiro o menos 2. Mais 5 log 2. Mais log 3. Ah, mas está um pouco diferente. Não tem problema, que pode acrescentar o 10 aqui em cada base do log. Porque ele é opcional. Pronto, menos 1 mais log de 3 na base 10, dividido por menos 2, mais 5 log 2 na base 10, mais log 3 na base 10. O gabarito está na letra A. Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de 3 grandes bancos, 1, 2 e 3. Na matriz A, apresentada a seguir, o elemento da linha I e da coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco I e se tornaram clientes do banco J no último triênio. Com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Bom, aqui basta entender bem a noção de linhas e colunas. Então, aqui na linha, nós temos o que as empresas estão perdendo, né? E estão indo para essas. Então, lembra, na linha perde, na coluna ganha. Esse aqui, então, seria o primeiro deles, né? Que seria o banco 1. Esse o 2 e o 3. Então, aqui o que eles perdem. E aqui o 1, o 2 e o 3, o que eles ganham. Acontece que o exercício só quer saber do banco 2. Então, só me interessa essa linha, que é o que ele perde, e essa coluna, que é o que ele ganha. Vocês vão ver como vai ficar fácil. Quanto que ele perde? 4 mais 2. Perde 4 para o banco 1 e 2 para o banco 3. Quanto que ele ganha? 5 mais 6. Ganha 5 do 1 e 6 do 3. Então, ele perdeu 4 mais 2, que é 6, e ganhou 5 mais 6, que dá 11. Ou seja, ao todo, ele ganhou 11 menos 6. Ele ganhou 5. Ou seja, teve um aumento de 5 clientes. Gente, é só isso, tá? É um exercício considerado simples. Né? Então, ele ganhou 5, está aqui na letra E a nossa resposta. Em cada uma das latas da figura acima, há apenas lápis e borrachas. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos.
Uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existente nelas é igual a. Bom, nesse caso, qual foi a minha lógica? Se eu sei que eu vou retirar uma, mas não sei qual, mas sei que o total, o lápis é o triplo de borrachas, então a cada 3 lápis eu vou ter uma borracha. Então eu vou ter que ter uma relação cuja soma seja múltiplo de 4. Né? Senão eu não consigo manter essa relação 3:1. Então, por causa disso, qual foi o método que eu escolhi? Eu fui eliminando uma por uma e vendo se o resultado do restante dava algum número divisível por 4. Né? Demorou um pouquinho, mas não é tanto assim. Então, suponha que eu tirei a primeira, que é o 21. O que vai sobrar? 16 mais 14 mais 27 mais 13. Aí eu somei isso daqui e deu 70. Só que 70 não é divisível por 4. Se eu fizer a divisão, vocês vão ver que vai sobrar resto. Então, essa aqui não serve. Então, se eu tirar 16, sobraria 21 mais 14 mais 27 mais 13. Sobrou 75. Esse também não é múltiplo de 4, é bem simples, nem par ele é. Né? Nem todo par é divisível por 4, mas todo número divisível por 4 necessariamente é par. Então, os números ímpares não tem como ser divisíveis por 4, então já descartei que a 16 seria a lata retirada. Então, eu resolvi retirar ou tirar a 14. Sobraram a 21, ou com 21 objetos, mais 16, mais 27, mais 13, que deu 77. Também não é divisível por 4. Tirei a 27. Sobraram 21. Sobrou aqui tem 21 objetos, mais 16, mais 14, mais 13, que deu 64. Aí sim, 64 é divisível. Então é possível. Mas eu queria descartar qualquer erro aqui. Então eu aproveitei só para testar, tirei a última, que é 13. E aí somei o que sobrou. Na hora do concurso, provavelmente não precisaria fazer isso, né? Você perderia tempo. Teria que confiar no que já achou. O resultado aqui deu 78, tá? Que não é divisível por 4. Então já sabemos que foi tirada 27 e que o total de objetos que sobrou é 64. Agora ele quer saber a quantidade de lápis, né, no total. Gente, nós temos aqui a relação de 3:1. Por divisão proporcional você encontra facilmente a resposta. Basta dividir 64 pela soma das partes, que é 4, que dá 16. E, finalmente, lápis tem 3 cotas disso. Então, 3 vezes esse valor que nós encontramos, 16, é a quantidade de lápis, que vai dar exatamente 48. Por isso, o gabarito dessa questão está na letra B. Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra a porcentagem de vitórias, empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas. Bom, temos uma tabela, né? Então, só para exemplificar, quando ele joga com pretas, 50% das vezes tem vitória, 10% empate e 40% derrota. E quando joga com as brancas, 60% vitória, 5% empate e 35% derrota. Detalhe, em nenhum momento está dizendo que a quantidade de vezes que ele joga com uma é a mesma que ele joga com a outra, é diferente. Sabe-se também que o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? Bom, gente, aqui é um típico caso onde você não sabe quantas vezes ele jogou com pretas nem com brancas, e isso não faria tanta diferença, porque está tudo em porcentagem e depois ele quer uma relação. Então, para facilitar, nesses casos, o que eu sempre sugiro aos alunos é supor valor. E quando se trabalha com porcentagem, normalmente supomos o 100. O que eu quero dizer com isso? Eu vou supor que ele jogou 100 vezes com a preta.
Ao fazer isso, eu descubro quantas vezes ele ganhou, empatou e perdeu. E vejam que jogar o 100 como valor suposto facilita. Olha só, com as pretas, vitória, 50%. 50% de 100 vira 50. Empate, 10%. 10% de 100 vira 10. E derrota, 40%. Então, na verdade, 40% de 100 vira 40. Em que isso vai me ajudar? Agora, por quê? Sabe-se que o número de vezes que empatou de brancas foi 2 vezes maior que o de pretas. Então, se ele empatou 10 vezes de pretas, com as brancas, obrigatoriamente, o empate tem que ser o dobro. O empate tem que ser 20. Agora, se ele jogando de brancas empata 5%, quer dizer que 5% das vezes que ele jogar tem que dar 20. E aí eu posso resolver por equação ou por regra de 3. Eu vou fazer por regra de 3. Então, olha só. O meu total de vezes que ele está jogando com as brancas é meu 100%. E 5% disso tem que dar 20 vezes. Ó, aqui são valores absolutos, aqui são porcentagens. Então, vou repetir. A quantidade total de vezes que ele jogar é meu 100%. Mas ele tem que empatar 20 vezes. Isso tem que corresponder a 5%, que é o que está aqui na tabela. 5% com as brancas. Então, a multiplicação cruzada me permite encontrar que esse total, e eu vou chamar de x, é igual a, 5 vezes o total, que é x, é igual a 20 vezes 100. E que esse x é, então, 20 vezes 100 sobre 5. X é igual a 400. Ah, pessoal, tem certeza que ele jogou 400 vezes? Não, mas se eu supus que ele jogou 100 com as pretas, aí obrigatoriamente ele teria que ter jogado 400 com as brancas. Bom, o que mais? Agora ele quer a relação entre o número de vitórias de preta e o número total de vitórias. Bom, vitória é 60% das brancas. Se ele tiver jogado 400, então vitória será 60% vezes 400. Ou seja, ele terá conseguido aqui uma quantidade de 240 vitórias. Bom, só para fechar. Razão entre o número de vitórias de preta. Vitória de preta era 50. Sobre o número total de vitórias. 50 mais as 240 que ele conseguiria com as brancas. Pronto, essa é a relação que ele quer. 50 mais 240 dá 290. Aí eu corto 0 com 0, a relação ficou 5 para 29. E nós temos sim essa alternativa. Ela está na letra B. Esse é, portanto, o gabarito dessa nossa questão. Só quero chamar a atenção que se no início, ao invés de supor 100, eu tivesse suposto, sei lá, 10, 50, qualquer outro valor, daria a mesma resposta. Ele não influenciou, só facilitou para a gente. Escolher o 100 quando se trabalha com porcentagem é uma questão meio estratégica. Você acaba fazendo cálculos simplificados. Uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns de seus melhores clientes com ingressos para o evento. Para cada um dos 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com apenas um ingresso. E para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope com 2 ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas, ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa total de 3.090 gramas. Sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa e que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos, qual é a massa em gramas de cada ingresso? Bom, vou resolver isso aqui através de um sisteminha. Então, vou separar aqui. Ele fala primeiro dos clientes solteiros e depois dos clientes casados. Então, o que eu sei dos clientes solteiros? Bom, primeiro que são 30. Então, se eu pegar 30 vezes o valor que eu vou somar para cada ingresso com o valor do envelope, da massa do envelope, tem que dar esse valor total aqui que ele falou, de 3.090.
Mas aí, para facilitar, eu vou criar variáveis. Então, eu vou chamar de x a massa do ingresso, de cada ingresso, e vou chamar de y a massa do envelope. Então, perceba, para um ingresso simples, né, para solteiro mais um envelope, eu vou ter x mais y. Só que eu vou fazer isso 30 vezes, porque são 30 clientes solteiros. Então, eu vou ter 30 vezes a soma de um ingresso com um envelope. E tudo isso vai dar a massa total de 3.090. Outra informação que está dada aqui. Bom, o que mais que eu posso fazer? Aqui eu podia fazer uma distributiva, mas tem um jeito mais fácil. Se eu passar o 30 dividindo para o outro lado. Olha só, eu posso cortar 0 com 0. E 309 dividido por 3 dá 103. Então, tem aqui uma primeira equação. Agora, os casados. É bem parecido, só que tem um detalhe. Primeiro, casados são 40. Então, a massa total é 40 vezes aquilo que cada um dos envios vai ter em massa. Só que tem um outro detalhe. Agora, lá dentro, eu não tenho apenas um ingresso, eu tenho 2. Então, eu não tenho x, eu tenho 2x. Mas envelope é um só. Eu continuo tendo apenas um y. E sei ainda que a pesagem desse total com 2 ingressos tem que dar 5.720. Vou fazer como no anterior, tá? Vou pegar o 40 e passar dividindo. Posso até cortar o 0 com 0. E aí, fazendo a continha, 572 dividido por 4 vai dar 143. Agora sim, eu vou ter duas equações. Eu vou ter o 2x mais y igual a 143 e vou ter o x mais y igual a 103. Posso utilizar qualquer método, né? Normalmente eu comento os 3 mais comuns, que é o método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Pelo método da soma, eu tenho que conseguir eliminar algum termo. Então, se eu multiplicar o de baixo por menos 1, aí eu mantenho o de cima. O de baixo inverte todos os sinais, então fica menos x menos y menos 103. E eu vou somar isso daqui. O que vai acontecer? O mais 2x com menos x vira x. O y com y corta. E o 143 menos 103 vira 40. Em outras palavras, x é igual a 40 gramas. E o que é o x? A massa de cada ingresso. Gente, daqui agora eu conseguiria calcular, né, a massa total de cada envio de 2 ingressos, a massa total do envelope, mas eu não preciso, porque o que o exercício pediu é exatamente a massa em gramas de cada ingresso. Então, nossa resposta já está aqui. Era o valor do x, né, que a gente estava procurando, igual a 40 gramas. Gabarito se encontra na letra C. Com isso, concluímos a correção da prova de Matemática do Banco do Brasil 2023, a prova C. No canal vocês também encontram resolução comentada das provas A e B. Um grande abraço.